Pessoal, então retomando aqui a nossa aula, a gente vai dar continuidade aqui, né, falando sobre as principais atividades econômicas realizadas na região sudeste, tá bom? Então a gente já conversou um pouquinho, né, sobre os tipos de serviços, os tipos de comércio. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a indústria, né? Tendo visto que lá no início a gente falou bastante sobre ela. Então, veja só. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mim. Então, veja só. Eu trouxe aqui, ó, que a indústria, né, vocês vão encontrar no material de vocês aí, página 345, a região sudeste, né, ela conta com um parque industrial diversificado. Então, a gente já conversou bastante, não é isso? E a gente viu que a região sudeste, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, eles são os estados mais industrializados da região sudeste. Né? Então, né, por isso que a região sudeste, ela é o quê? Ela é a região que tem o quê? O maior quantitativo de parques industriais. Não era para ser diferente, uma vez que você tem aí os estados mais industrializados presentes nessa região. Tá? E essas indústrias, né, com forte presença na área têxtil, na área de vestuário, na área de calçados, na área química, na área suco-alcooleira, né? Ou seja, a produção de açúcar, a produção de álcool. Professor, na área da indústria só são essas atividades que existem na região sudeste? Não, aqui a gente está elencando as principais. Ok? Seguindo adiante aqui, a gente tem outros setores industriais. Não é isso? De destaque são, por exemplo, automobilístico. Então, perceba aí que a gente tem várias montadoras, né, na região sudeste, principalmente São Paulo, né, no ABC Paulista. Como está falando aqui, ó, sobretudo em São Paulo, aí você vai ter a indústria naval, a indústria petrolífera, e no Rio de Janeiro, você vai ter no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, se destacando qual aqui? Se destacando a indústria petrolífera. Então, veja só. Há pouco, no nosso momento anterior, a gente viu que a região, ou melhor, o estado de São Paulo, somente ele, produz quase que 1/3 do produto interno bruto brasileiro. É isso? Agora, quando a gente analisa a questão industrial na área de petróleo, aí a gente vai ter destaque para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, principalmente a bacia de Campos, né? A bacia de Campos, ela engloba tanto o Rio de Janeiro quanto o Espírito Santo, uma vez que eles fazem fronteira ali. Tá? Mas aí a gente vai ter a indústria de celulose, a gente vai ter a indústria, né, siderúrgica, metalúrgica. Mais adiante, quando a gente vai falando sobre os recursos minerais, a gente vai perceber que tem uma área em Minas Gerais chamada de quadrilátero ferrífero. Ela é simplesmente uma das 3 maiores regiões produtoras de minério. Minério de ferro, manganês, bauxita, o alumínio, dentre outros. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Com relação aos polos de tecnologia, ou seja, aos tecnopolos, né? Professor, o que são tecnopolos? Veja só, são áreas, são regiões composta por universidades e também por empresas que produzem o quê? Que produz tecnologia. Então, por isso que o nome Tecnopolo, ou polos de tecnologia. Como eu trouxe aqui, ó, no Sudeste, concentra os principais polos de alta tecnologia. Tá? Não era para ser diferente, por quê? Porque a gente já viu que a região sudeste é a região mais industrializada do país. Então, é óbvio que esses polos de tecnologia, eles devem estar localizados onde? Nessa região. O que não significa dizer que nas outras regiões a gente não tenha tecnopolos. A gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? Na região de Suape,
Naquela região ali a gente tem várias empresas com parceria, por exemplo, com a Universidade Federal de Pernambuco, na qual elas estão ali produzindo tecnologia constantemente. Tá bom? Seguindo aqui, os centros de inovações e pesquisa científica, como eu já falei para vocês, como universidade e instituto de pesquisa. Tá bom? Só repetindo para vocês. O que são polos de tecnologia ou tecnopolos? São áreas, são regiões compostas de universidades, compostas de empresas, produzindo o quê? Produzindo tecnologia. Tá bom? Seguindo aqui, a gente vai ter algumas cidades que vão se destacar lá na região sudeste. Por exemplo, São Paulo, Campinas, São Carlos, né? São José dos Campos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, a cidade de São Carlos, a cidade de São José dos Campos, né? Elas têm campus da Universidade Estadual de São Paulo, que é a USP, né? Que é simplesmente aí uma das melhores do Brasil, onde o quê? Onde está produzindo tecnologia a todo tempo, tá bom? Pessoal, até aqui com relação à indústria, uma vez que a gente falou bastante sobre a indústria lá no início, né? E agora sobre os tecnopolos, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Pessoal, vamos lá? Quero ouvir vocês agora. Carlos Santana. Professor, eu tô com nenhuma dúvida não. Eu só ia dizer que eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô vendo o livro. Ok, não, tranquilo. Vinícius, Wagner, Matheus, Eduarda. Vinícius, tu tá em dois aparelhos, é? Porque tá aparecendo dois nomes aqui. É porque o meu computador não tem webcam, eu uso o meu telefone para ligar o vídeo. Ok, tranquilo. Fernanda, Carlos Gabriel, Wagner, Felipe. Pessoal, tem uma pergunta? Tem certeza? Não. Ok, então vamos adiante. Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Ok. A gente vai falar um pouquinho agora sobre... lembra que lá no primeiro slide nós falamos sobre o comércio e os serviços, né, que faz parte do setor terciário da economia. Há pouco nós falamos um pouquinho sobre a indústria, né, isso que faz parte do setor secundário. E agora a gente vai falar sobre agricultura, pecuária e extrativismo, que faz parte do setor primário da economia. Então, veja só, a gente viu que a região sudeste, ela se destaca, né, tanto no setor secundário, na indústria, como no setor terciário, com o comércio e serviço. A gente vai perceber também que a região sudeste, ela se destaca também no setor primário, agricultura, pecuária e o extrativismo. Se a gente observar, fizer uma pesquisa rápida, a gente vai perceber que é na região sudeste que a gente tem a agricultura e a pecuária mais modernizadas do Brasil. Por exemplo, a agricultura mais mecanizada do Brasil. Onde é que está? Está justamente na região sudeste. Por exemplo, aqui, quando eu trouxe aqui sobre agropecuária e extrativismo. A agropecuária da região sudeste, né, ela é moderna. Por que ela é moderna? Porque ela adota técnicas, né, por exemplo, de correção de solo, fertilizantes, sementes selecionadas, máquinas. Então, por isso que ela é o quê? Uma agricultura moderna. Agora, essa palavrinha aqui, intensiva. A gente tem a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Professor, qual é a diferença? Veja só. A agricultura intensiva, a agricultura moderna, a agricultura mecanizada, ela tem certa semelhança. Por quê? Porque a agricultura intensiva é a agricultura que você tem o quê? Você tem grande produtividade. E você só vai ter grande produtividade adotando, por exemplo, o uso da máquina, o uso de fertilizante, o uso de sementes selecionadas.
Tá? Então, quando a gente ouvir falar sobre agricultura intensiva, lembre logo, opa, é uma agricultura moderna, é uma agricultura que utiliza máquinas e utiliza sementes selecionadas, correção do solo, dentre outras técnicas. Tá? Seguindo aqui, ó, ligada à agroindústria, né, e tem grande importância na economia da região e também nacional. Aqui sobre a agricultura, o que é que eu trouxe aqui para vocês? Perceba aqui, ó. Os cultivos predominantes vai ser o quê? Vai ser a cana-de-açúcar, tá? Então a gente vai ter a produção aqui de açúcar, a gente vai ter a produção do álcool, né? Lembrando que o álcool ele é uma energia renovável que tem um percentual bastante significativo aí na matriz energética brasileira. Vai ter lá também o algodão, vai ter o café e vai ter a laranja. Perceba que isso são cultivos que se destacam, mas aí, com certeza, tem vários outros cultivos lá naquela região. Tá? Pessoal, dê uma analisada aí. Tem alguém com o áudio ligado que está fazendo um chiadozinho aqui. Dê uma observada aí. Quem tiver com o áudio ligado, desliga, por favor. Então, vamos lá. A utilização de maquinário moderno, né, fertilizantes químicos, sementes selecionadas, como eu falei para vocês. Isso são técnicas adotadas por quê? Pela agricultura moderna, pela agricultura intensiva, somada ao quê? Somada ao trabalho de agrônomos, né, que são engenheiros agrônomos qualificados. Com isso, com essa adoção de todas essas técnicas, o que é que você vai ter? Você vai ter uma maior produtividade. Só lembrando que, com a adoção de todas essas técnicas, todas essas inovações, a gente tem aí vários problemas sociais e ambientais. Por exemplo, professor, quais são os problemas sociais? Por exemplo, o aumento do desemprego. Né? Então, com a automação da agricultura, ou seja, com a introdução da máquina na agricultura, infelizmente, você vai ter aí o aumento do desemprego no campo. E o uso de fertilizantes, de pesticidas, herbicidas, ou seja, todos esses produtos tóxicos, o que é que a gente vai ter? Infelizmente, a poluição do solo e, consequentemente, a poluição dos recursos hídricos, principalmente dos lençóis freáticos. Tá bom? Então, a gente vai ter uma alta produtividade, mas aí a gente tem alguns pontos negativos, ok? Com relação à pecuária, né, ela não é diferente da agricultura. Ou seja, a forma como esses animais são criados. Por quê? Perceba aqui, ó, que a forma também é o quê? Também é intensiva. Professor, como assim? Veja, uma pecuária intensiva, o gado ele é criado confinado no coxo. Então ele não se movimenta para nada. Pode colocar o nome agora? Deixa eu ver aqui a hora aqui. Nossa aula vai até 9h30. Não, agora não, tem bastante tempo ainda. Daqui a pouco eu peço para colocar. Então perceba, a pecuária, ela também é uma pecuária intensiva. Então o gado ele é criado confinado no coxo, né? Só se alimentando, tomando água e sendo observado pelo veterinário. A pecuária extensiva, o gado ele é criado solto na fazenda. Ou seja, você tem lá na fazenda bastante pasto, você solta o gado fica lá solto, se movimentando, sobe, serra, desce, vai no rio, toma água, vai no canto. Na forma intensiva, não. Intensiva está ali preso, está ali confinado. Tá? Então, você vai ter também as espécies selecionadas. Então, essa pecuária, ela também não é praticada de qualquer forma, né? É adotado ali a adoção de espécies selecionadas, ou seja, obviamente que os pecuaristas eles vão selecionar as espécies, né? Por exemplo, de boi, que dê mais rentabilidade. Por exemplo, aquele boi que cresça rápido, que engorde rápido. Né? A região sudeste, né, ela tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil e a maior
produção de leite. Então, perceba aí que a pecuária nessa região, ela é o quê? Ela é também bastante significativa. Gente, com relação Professor, Sim? um detalhe. Ela tem menos boi macho, então, né? Porque para ela ter a maior produção de leite, tem que ter a vaca, tem que ter Isso. o gado fêmea, né? Aí para Isso. produzir mais leite. Então, Isso, no caso, veja ela só, tem mais gado fêmea veja só, do Brasil, só que menos gado macho. Aí, no totalizando, ela fica com menos. Como é que eu posso dizer? Aí ela fica a segunda maior rebanho boliviano do mundo. Veja, ela tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Bovino. Tá? Quando a gente está falando de rebanho bovino, nós estamos falando tanto macho como as fêmeas. Tá? E a maior produção de leite. Então, veja só, em fazendas que têm como objetivo produzir leite, obviamente que vai predominar, né, as fêmeas, né, vai predominar as vacas. Agora, em fazendas, por exemplo, que tem como objetivo o corte do boi para levar ele para o frigorífico, para depois levar para o supermercado para vender a carne, aí eles vão optar pela criação dos machos. Tá? Então, depende muito do objetivo ali do pecuarista. Se for produção de leite, ele vai optar pelas fêmeas. Se for leite, ele prefere as fêmeas, e se for para vender carne, ele prefere os machos. Isso, exatamente. Pessoal, alguma pergunta, dúvida? Não? A minha eu acabei de ter. Ok. Então vamos adiante. Veja só, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os recursos minerais. Tá? Então veja só, na região são encontradas jazidas de níquel, de cobre, prata, né, cromo, zinco, calcário, chumbo, manganês, bauxita, diamante e até mesmo de ouro. E esses recursos minerais, eles vão ser encontrados principalmente no estado de Minas Gerais. Lembra que eu falei para vocês que no estado de Minas Gerais está presente uma das regiões mais produtoras de minério do Brasil, que é chamado de quadrilátero ferrífero. Por isso que o nome é Minas Gerais. Isso. Então, veja só. Por exemplo, a extração do ouro, né, e a gente já estudou um pouquinho sobre as atividades econômicas que foram importantes ali para a formação e desenvolvimento, né, do território brasileiro, e nós falamos sobre o ciclo do ouro. Tá? Então, perceba que no momento que foi descoberto o ouro, né, você vai ter essa área sendo bastante atrativa, logo você vai ter o quê? Você vai ter uma migração muito significativa. Pessoas saem de outras regiões em direção para onde? Em direção a Minas Gerais. Então, a partir desse momento, você vai ter o quê? Você vai ter o surgimento de várias cidades importantes. Tá? São pessoas que vão sair de outras regiões, por exemplo, do Nordeste, em direção à região Sudeste, principalmente o Minas Gerais, né? No momento do ciclo econômico do ouro. O destaque, por exemplo, para o petróleo e para o minério de ferro, por exemplo, eu já comentei com vocês, né, com relação à mineração, a gente tem lá em Minas o famoso quadrilátero ferrífero. Tá? E com relação ao petróleo, lembra que eu... Vinícius, o teu áudio está bem baixinho. O que quer dizer quadrilátero ferrífero? Veja, quadrilátero ferrífero... pessoal, me confirma só aí, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Então, veja, quadrilátero ferrífero é o nome da região lá em Minas Gerais. É o nome da região onde você tem ali várias jazidas minerais. Minério de ferro, de cobre, de níquel, de prata. No caso, é uma cidade com várias... Não é o nome de uma cidade, é uma região. É uma região onde dessa região você vai ter várias cidades. É como se fosse, deixa eu citar um exemplo aqui para vocês, é como se fosse, pronto, com certeza vocês já ouviram falar sobre a região do Polo de Confecção de Pernambuco, já?
composta de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, e as cidades circunvizinhas. Pronto. O quadrilátero ferrífero é uma região semelhante a essa, que ela vai ser composta de várias cidades, tá? E por que se chama quadrilátero ferrífero? Porque é uma área, é uma região composta por muitas jazidas minerais. No caso, era Ok? como se fosse um conjunto de cidades que tivesse muito daquilo, como Isso, confecções isso. e em tecido, só que lá é em minério. Exatamente, exatamente. Ok. Seguindo aqui, lembra que eu comentei com vocês há pouco que, embora São Paulo seja o estado mais rico do Brasil, mas quando a gente fala na produção de petróleo, a gente vai ter o destaque para aqui, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Preste atenção aqui, ó. Mais de 80% do petróleo nacional, deixa eu fechar aqui, mais de 80% do petróleo nacional, ele é produzido onde? Ele é produzido na bacia de Campos, né? No estado de o estado de São Paulo contribui com uma produção petrolífera em menor escala, ou seja, significa dizer que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo é quem contribui aí com o maior percentual na exploração de petróleo, tá? Principalmente a partir de 2007, 2006, 2007, que vai ter o quê? Vai ter a descoberta do pré-sal. Professor, o que é isso? Veja, foi descoberto petróleo abaixo de uma camada de sal no Oceano Atlântico. Então, observe aqui essa figura que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Então, aqui está o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí aqui você tem aqui, ó, a bacia de Campos. Tá? Lembrando que a gente tem outra bacia também importante, que é a bacia de Santos, que aí já fica já em São Paulo. Então, veja, você, nessa figura aqui você tem o Oceano Atlântico, ó, leito do oceano. Depois você tem aqui, ó, uma camada de sal, aqui, ó. Você tem a camada de sal. Aí você tem aqui a camada pós-sal, tá? Aí você tem uma camada bastante espessa de sal. E aqui embaixo você tem aqui, ó, a camada pré-sal. Ou seja, você tem a camada pós-sal e você tem a pré-sal. O petróleo, ele está justamente aqui, ó, onde tem essa faixinha escura aqui, essa faixinha preta aqui, ó. O petróleo está aqui, justamente aqui, abaixo dessa camada de sal existente aí no fundo do Oceano Atlântico. Coincidência ou não? Veja, coincidência não, porque se fosse coincidência, por exemplo, a gente poderia encontrar petróleo no fundo do Oceano Atlântico, por exemplo, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Tá? Isso daqui, na verdade, ela tem semelhança com a história geológica da Terra. Então, perceba que essa área hoje onde tem petróleo... Sim? Eu não entendi direito, não. Tipo assim, vem a camada pós-sal, aí tem a camada do sal, a pré-sal e depois da pré-sal onde encontramos o petróleo, é? Isso. Veja só, você tem que fazer a leitura de baixo para cima. Por isso que essa confusão de pós e pré. Você fazendo a leitura de baixo para cima, aí fica melhor. Aí você vai ter pré-sal, sal e pós-sal. Agora, se você fizer de cima para baixo, aí você vai imaginar como assim? Pós-sal vem primeiro, depois vem pré-sal. Eu percebi, eu fui hoje está começando de cima para baixo. Você tem que fazer a leitura de baixo para cima, tá bom? Sim, Vinícius. Então, veja só. A existência de petróleo hoje nessa região, ela tem a ver com a história geológica da Terra. Então, perceba que essa área aí, um dia, no passado geológico, já foi o quê? Já foi fundo de oceano. Tá? Então, com o passar de milhões de anos, isso aí foi sendo coberto, aí por essa camada de sal, e esse petróleo ele ficou aí, né, essa matéria orgânica ficou confinada aí nesse local, posteriormente ela transformou-se em petróleo. Tem petróleo é porque antigamente era como é que eu posso dizer, o chão de alguma praia, digamos assim. Isso, era fundo de oceano. Criaram petróleo, aí vem essas camadas de sal,
Aí depois do Isso. oceano. Esse sal existente aí, ele foi acumulado ao longo dos milhões de anos. Ele foi sendo acumulado em cima dessa matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica, posteriormente, ela transformou-se em petróleo. Por exemplo, na Amazônia, existe extração de petróleo na parte continental e também na Bahia. Significa dizer que essas áreas, no passado geológico, elas já foram fundo de mares ou até mesmo fundo de oceano, tá? Há milhões e milhões de anos atrás. Ok? É explicável ter na região continental porque tem muita água. Como é, Vinícius? Na região continental tem muita água, e por isso que tem o petróleo, é? Não, não é porque tem muita água, não. Veja só. Em locais que se encontra petróleo, por exemplo, no Amazonas e na Bahia, significa dizer que, primeiro, que o petróleo ele é encontrado em bacias sedimentares. Tá? Deixa eu usar aqui. Ele é encontrado em bacias sedimentares, em regiões que têm estrutura sedimentar, ou seja, que tem rocha sedimentar. E significa dizer que essas áreas, um dia, elas já foram o quê? Elas já foram fundo de oceanos. Tá? Com o passar do tempo, essas áreas elas foram sendo acumuladas, né, com sedimentos, os sedimentos foram ficando sobre essa matéria orgânica, esses sedimentos posteriormente transformados em rochas sedimentares, e a matéria orgânica que foi sendo acumulada no fundo, ela posteriormente transformou-se em petróleo. Ok? Pessoal, anote aí, tem uma atividade para vocês fazerem, tá? A gente foi, na verdade, essa atividade, ela era para ser iniciada durante a nossa aula aqui, mas aí o nosso bate-papo foi se prolongando e não deu tempo. Anote aí, por favor. A atividade, aplicar seus conhecimentos, página 348 e 349. Aplicar seus conhecimentos. Deixa eu colocar aqui no bate-papo para vocês, tá bom? Lembrando que eu vou colocar também lá no grupo, tá? Deixa eu voltar aqui no bate-papo. Então anota aí, por favor, tá? Página 348 e 349, onde tem aplicar seus conhecimentos, tá bom? Então, assim que a minha aula encerrar aqui, eu vou colocar essa observação lá nos grupos e também vou mandar o link, que é para vocês, quando realizar a atividade, estarem anexando as fotos, tá bom? Lembrando que amanhã a gente vai realizar a correção dessa atividade. Então, é importante que todos realizem ela. Tem o organizar e tem o aplicar os seus conhecimentos. Aí, para fazer os dois. Não, o organizar a gente já fez. É o aplicar. Aplicar, o organizar a gente já fez. É o aplicar seus conhecimentos. Tá? Vinícius, tu faltou na aula passada? Acho que tu faltou, parece, não? Faltou não? Ok. De repente, pensei que eu tinha faltado, de repente podia estar se enganando. Pessoal, então anotar aí a atividade, aplicar seus conhecimentos, página 348 e 349, tá bom? Quem ainda não colocou o nome, coloca o nome no bate-papo aí, tá? Para a gente encerrar esse nosso segundo momento aqui e a gente retorna amanhã, ok? Então coloque o nome de vocês aí, deixa eu ver quem colocou aqui. Carlos Gabriel colocou, Isabel. Espera aí que eu vou colocar. Ok. Matheus colocou, Maria Clara, Vinícius, Carlos Eduardo, Calando, Vitor Manuel. Deixa eu ver aqui. Arthur, novamente, ainda não colocou o nome, tá bom? Arthur, lá no final da primeira aula, você faltava colocar o nome, só colocou depois que eu fiz a observação. Aqui também, você ainda não colocou seu nome. Então, lembrar de colocar. Isabel já colocou, Carlos Santana, Maria Clara colocou. Deixa eu ver aqui se Fernanda colocou. Parece que Fernanda falta colocar o nome também. Vamos lá, pessoal. Arthur, Fernanda. Heloísa colocou, Carlos, Vinícius.
Ok. Arthur e Fernanda, falta colocar o nome. Arthur colocou aqui agora. Heloísa também. Falta a Fernanda. Fernanda, falta colocar o nome. Já coloquei, professor. Pessoal, vocês devem estar observando aí que o nosso tempo está encerrando, tá bom? Então, quando for amanhã, a gente tem mais uma aula amanhã, lembrando que amanhã a gente vai realizar a correção dessa atividade, tá bom? Então, é importante que todos realizem. Assim que terminar aqui, eu já vou enviar o link lá no grupo de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Valeu, valeu. Fui.